Olá, bem-vindos a mais um Rompendo Limites e continuamos respondendo a perguntas que são colocadas no Facebook. E temos aqui uma pergunta de Ellen Pereira que diz: Hello, minha pergunta é em relação a diversos idiomas que há no mundo e sobre os continentes. É possível a separação dos continentes ser uma consequência do dilúvio? E os diversos idiomas está relacionado com a Torre de Babel? Onde o Senhor mudou os idiomas para impedir a concretização da torre que chegaria até ao céu? E acha que algum dia a ciência e a palavra andarão de mãos juntas? Bom, olá Ellen, um beijinho para ti especial. A tua pergunta é muito boa, também muito profunda. Vou começar numa só, está algumas, não é? Estão encaixadas. A primeira é sobre os diversos idiomas. Como sabemos, os diversos idiomas biblicamente foram originados na Torre de Babel, quando estavam a construir aquela torre, não era? Com um propósito que não era bom, era um propósito maligno. Então diz a palavra de Deus que Deus mudou a língua deles para que eles se confundissem e não pudessem construir a torre até ao fim. Então diz que eles começaram a falar línguas diferentes e então cada um foi para o seu lado. Então sim, as diversas línguas veio pela Torre de Babel. A divisão dos continentes, se veio pelo dilúvio, algo que nós não podemos dizer concretamente porque não temos 100% de bases bíblicas para isso. E é só? O Senhor mudou o livro. É isso, eu já respondi. Algo da ciência. E falta mais uma, não é? Da Ellen. Se algum dia a ciência e a palavra andarão de mãos juntas? Eu creio, Ellen, com todo o meu coração, que nestes últimos dias a palavra de Deus e a ciência vão andar de mãos dadas. E tu perguntas como? A ciência vai comprovar que aquilo que está na palavra de Deus é verdade. Então eu creio que sim, que quando a ciência e a palavra andarem de mãos dadas vai haver um tremendo avivamento. Mas eu creio que sim, que esse dia vai chegar e está próximo. Bem, temos aqui outra pergunta de... Ellen também, não é? Da Ellen, do Gustavo e Ellen. Diz aqui: existe a possibilidade de Adão e Eva ter umbigo? Parece estranha a pergunta, mas o umbigo é a prova de que somos mamíferos e provenientes de outros seres humanos. Que perguntas, Ellen, que perguntas. Adão não veio de nenhum ser humano, ele veio diretamente do Pai. Agora, posso-te dar uma resposta que não é 100% bíblica, nem 10% sequer, é uma hipótese que eu vou dar, não é? Não está na Bíblia, é uma hipótese minha, de Jonathan Fonseca. Adão, sim, poderia ter um umbigo, declarando que provinha do Pai, uma ligação que ele tinha com o Pai do céu. Poderia ter umbigo, declarando que ele tinha uma ligação forte com o Pai. Como Jesus disse, eu vim do Pai. Então sabemos que Adão proveio de Deus, não é? E eu creio que ele poderia, isto é uma hipótese, poderia como não poderia, mas vamos colocar a hipótese que Adão poderia ter um umbigo como sinal que não veio de um ser humano, mas sim que veio do Pai que está no céu. Mas, como digo, é uma hipótese minha que eu estou a dar. Mas muito boa pergunta e muito difícil também. E um abraço para o Gustavo também. Elizabeth Fonseca, acho que não é Elizabeth Fonseca que faz esta pergunta. Eu conheço estas formas de perguntas, mas não deve ser. Queria que falassem um pouco... Está lá assinada Emiliana, não é? No final. Aí está. Tá. Sobre o maná que o povo de Deus recebia no deserto. Era mesmo comida? Nos dias de hoje o povo tem necessidade de ter a certeza que Deus fará o mesmo neste tempo. Bom, é uma pergunta muito boa porque nos dias de hoje o povo de Deus tem-se perguntado se Deus vai os suprir, se Deus os vai abençoar. As pessoas estão vendo crise lá fora, estão vendo crise no país e começa a entrar medo no coração de algumas pessoas dizendo: será que Deus vai ser o meu provedor? Será que Deus vai me sustentar? E biblicamente a Bíblia diz que todos os dias, a palavra diz que todos os dias Deus enviava o maná para sustentar o povo. E o maná sim era mesmo comida e diz a palavra que vinha uma porção todos os dias conforme a família, o tamanho da família era o tamanho da porção que vinha para a família.
E logo que eles acordavam, logo pela madrugada, lá estava a comida à porta da tenda de cada um. E era uma forma de Deus dizer que estava cuidando do povo de uma forma sobrenatural, que o sustentava, que os supria, mesmo no meio do deserto, Deus cuidava do povo. O maná é um sinal que mesmo no meio do deserto, mesmo no meio de um país que pode estar deserto à nossa volta, Deus vai cuidar de nós e Deus vai nos colocar a provisão à porta. Agora, desejamos com todo o nosso coração e sabemos que sim, que aquilo que Deus fez no passado vai fazer agora e vai fazer de uma forma maior, porque quando Deus nunca repete as suas obras, mas faz obras que Ele já fez, mas de uma forma maior, mais grande, para não serem repetitivas. Então creio que sim, o povo de Deus, os filhos e filhas de Deus podem esperar que se nós tivermos uma aliança com Ele, se tivermos com o nosso coração e os nossos olhos postos nele, Ele vai enviar a porção, vai suprir as nossas necessidades diariamente, semanalmente. Jesus também nos ensinou a orar assim no Pai Nosso, não é? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é? Quando a Bíblia fala, isto é muito interessante, que o Senhor falou comigo esta semana. Quando a Bíblia fala, quando Jesus disse o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não estava-se a referir ao pão literalmente que se come, porque Jesus diz assim, desde que tenha pão na mesa, eu sou feliz, não é? Mas não é bem assim. Eu posso ter pão na mesa, mas não tenho como pagar água, não tenho como pagar luz, não tenho como pagar, sei lá, televisão, não tenho como pagar, não sei, tanta coisa que precisa para os filhos, não é? O pão não chega. O pão não chega para a pessoa ser contente, não é? Nós vivemos numa sociedade que o pão em si não é o suficiente para a pessoa ser 100% feliz e tranquila financeiramente. Eu creio com todo o meu coração que quando Jesus se referiu ao pão, estava a falar de uma forma global em suprir as necessidades do povo em geral. Não é um pão literal, mas sim um pão de provisão em todas as áreas financeiras para o povo. Então creio que sim, que Deus diariamente vai nos enviar esse pão, que não é um pão literal, não é? Mas sim, quer dizer que Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Elizabeth Fonseca, acho que não, mais uma vez a Emiliana faz uma pergunta. Quando David foi enfrentar Golias, ele olhava a recompensa, que era casar, que era livre de impostos e por aí fora. Davam-lhe as dívidas, davam-lhe ouro e prata. Pergunto, se quando enfrentamos nossos Golias nos dias nos dá mais fé olharmos a nossa recompensa? Tu é que a conheces bem, podes dizer o que ela quer dizer. Eu acho que ela viu um anúncio com um rapaz e disse assim, quer casar comigo, dou-lhe dinheiro, estou a brincar. Mas sim, claro, que quando Davi viu as recompensas, ele ficou mais entusiasmado, por assim dizer, para enfrentar Golias. E é claro que sim, se nós olharmos para o Golias e conseguimos ver mais do que Golias, conseguimos ver as recompensas, a vitória que Deus vai nos dar depois dessa batalha, claro que sim, que vai nos impulsionar muito mais a nós enfrentarmos esses Golias, derrotarmos e vencemos em nome de Jesus. Mas isso dá-nos mais fé? Não é que nos dê mais fé, mas nos dá mais força, mais ânimo e força. É quase como tu ires a um treino, não é? Uhum. Quanto mais combateres, quanto mais flexões abdominais fizeres, inclusive tu agora já vais lançar um novo desafio, um ringue aqui na igreja, não é? E acho que a pessoa fica cada vez mais preparada para enfrentar o Golias. Mas cada vez quanto mais fazemos flexões e abdominais, a gente fica cada vez mais forte, não é? Sim, claro. E hoje tu referes-te a ver o físico. Quanto mais enfrentamos o Golias, ao final a pergunta é: quando enfrentamos nossos Golias, nos dá mais fé? Pergunto se quando enfrentamos nossos Golias, nos dá mais fé. Olharmos para a nossa recompensa. Bom, eu diria a palavra, não diria fé, não é? Porque a fé não vem por nós olharmos uma recompensa. A fé vem por nós olharmos para a palavra de Deus e para aquilo que Deus nos diz. Mas as igrejas hoje em dia enchem-se, não é por falta, por as pessoas estarem motivadas, que orando a Deus, intercedendo e jejuando, que alcançam mais a motivação deles neste momento, que será finanças. Será que as pessoas não buscam, as pessoas que entram hoje na igreja, o milagre principal buscam mostrar a área das finanças? Sim, sem dúvida. Será que quando as pessoas atingirem
objetivo, se atingirem, querendo nós que as pessoas atinjam, que é o ouro, neste caso representa o ouro, representa o livro das suas dívidas, Sim. não é? Será que as pessoas ficam com mais fé, enfrentando esses Golias diários? Será que se os Golias derrotarem, as pessoas têm a mesma fé como se não tivessem? Será que acreditam tanto em Deus, mesmo continuando com essa dificuldade? Assim, Entendes o que eu quero dizer? completamente. Os Golias muitas vezes colocam a nossa fé contra a parede. Essa é a palavra, contra a parede. Então, quando a nossa fé é colocada contra a parede, por assim dizer, nós temos duas reações. Ou perdemos a fé, ou então a nossa fé sai mais para fora, se ativa mais, não é? Agora, respondendo à outra pergunta que fizeste, é claro, é óbvio que quanto mais nós vencemos, mais a nossa fé vai crescendo. E também digo o contrário. Quanto mais o povo de Deus perde, mais fé vai perdendo também. Então, muitas pessoas hoje em dia que dizem que estão sem fé é porque tiveram um caso na sua vida que já têm consecutivamente perdendo. Então, uma pessoa perde hoje, imagina assim, uma pessoa perde uma batalha hoje, perde um pouco de fé. Perdeu uma, mais uma vez, perde mais fé. Mas Paulo diz, como sou fraco, sou forte. Fraco na carne, na questão da, Eu vou-te dizer, da sou carne. uma pessoa que dá-me pica, quanto mais se as coisas, não é que não aconteçam como eu queira, porque Deus tem-me abençoado em várias áreas, mas sou uma pessoa que reage ao contrário do geral, que dá mais pica e dá-me mais, e tenho mais fé, não digo que estou a dizer ao Senhor, manda para aqui os problemas que me dá mais Entendi, pica, não é? entendi. Mas dá-me pica o surgimento dos problemas. Ou é sinal que eu estou no caminho certo e que estou com Deus e sou um ser vivente que está com o seu Senhor e vai no caminho certo. E eu mantenho-me na minha fé, porque se eu não me mantivesse nessa fé, eu diria que eu só acredito no meu Deus se as coisas boas acontecerem. Não é isso. O que eu estava a tentar dizer-te é assim, uma coisa é batalhas, lutas, que estás a dizer, outra coisa é perder essas lutas. O que eu estou a dizer é que as lutas, os obstáculos vêm a todos os crentes, todos eles. Então, é aí quando eu digo, quando vêm as lutas, quando vêm os gigantes, quando vêm os Golias, a nossa fé é colocada contra a parede, assim, não é? Temos duas opções. Ou a nossa fé, como tu disseste, está mais pica, vem mais ao de cima, ou perdemos a nossa fé. Agora, estou a dizer quando a pessoa aparece-lhe os Golias, aparece-lhe as batalhas e vai perdendo essas batalhas. Quanto mais batalhas a pessoa perde, mais vai perdendo a fé. Agora, tu também fizeste outra pergunta, se quando o povo vence os Golias, se ficam mais felizes, se ficam com mais fé, é óbvio, quando a pessoa ganha, vence os Golias, diz assim, então se eu venci este, agora venha quem vier, eu vou derrotá-los. Muita gente, não digo muita, mas conheço alguns casos que como ganham, receberam. Sim, esse é aqueles chamados interesseiros, não é? Interesseiros, também existe. É assim, estamos no Rompendo Limites de segunda-feira, vamos dar continuidade, desta vez estão a chover bastantes perguntas, o programa está a ter um êxito em termos das dúvidas colocadas pelas pessoas e vamos dar continuidade no próximo programa às respostas das perguntas. Amém.